Bom, então retomando, né? Ah, eu acabei de dizer para vocês que os verbos eles podem então, né, variar em número, em pessoa, em tempo e modo e voz. E eles são palavras, né, que podem indicar ação, correr, brincar, falar, estado ou mudança de estado, ficar, permanecer, continuar, ou fenômeno da natureza, que são aquelas palavras que independem do ser humano para acontecer, como é o caso de chover, amanhecer, anoitecer, esfriar e assim por diante, tá? Então, num primeiro momento, é isso que vocês têm que saber, o conceito geral do que é verbo. Por que, que isso é importante? Porque essas informações depois vão ajudá-los a identificar o verbo nas frases, no texto. O segundo momento, vocês têm que saber que provavelmente vocês já devem ter visto, mas eu sei que às vezes vocês têm uma memória um pouco seletiva, que os verbos na língua portuguesa, eles pertencem a três conjugações verbais, tá? O que vem a ser essas conjugações verbais? São as terminações do verbo, o jeito que o verbo, na sua essência, ele termina. O verbo, na sua essência, ele sempre termina em R, que é o que a gente chama de infinitivo. O que vem a ser o infinitivo? O infinitivo é quando o verbo, tu não consegue dizer, por exemplo, eu falo a palavra cantar, termina em R, né? Cantar. Eu não consigo dizer se essa palavra está se referindo ao singular ou plural. Eu não consigo saber se é eu, tu, ele, nós, vós, eles, quem está praticando essa ação. Eu não consigo saber o tempo, se a ação aconteceu no presente, no passado, no futuro, e nem consigo saber o modo, se está no indicativo, se está no subjuntivo ou se está no imperativo. Por isso que a gente diz que o verbo está no infinitivo. Ele não dá nenhuma informação a respeito dele, né? E flexionar um verbo é justamente tirar ele do infinitivo e flexionar em todas essas possibilidades que eu disse para vocês. Então, os verbos, na sua essência, eles vão terminar no infinitivo. E esse infinitivo a gente vai chamar lá de conjugações, as conjugações verbais, que na língua portuguesa são três. A primeira conjugação verbal, que vocês podem acompanhar aí na telinha de vocês, são os verbos que terminam em ar, tá? Que é dançar, ficar, falar, abraçar, beijar, namorar e assim por diante, tá? Por que eles são verbos da primeira conjugação? Porque o maior número de verbos da língua portuguesa terminam em ar. Por isso que eles são da primeira conjugação. Digamos que assim, 90% dos verbos, né, da língua portuguesa terminam em ar. Depois nós temos a segunda conjugação. A segunda conjugação são os verbos que terminam em er. Escrever, né? Beber, ter, né? Viver, correr e assim por diante. Então, vamos lá, segunda conjugação, verbos terminam em er. E digamos que eles são uma parcela assim de uns 9%, né, dos verbos da língua portuguesa. E a última conjugação, que é a terceira conjugação, são os verbos que terminam em ir, que é partir, abrir, rir, sorrir, né? Então, tudo que termina em ir, eles vai pertencer à terceira conjugação. E há um número reduzido de verbos. Bom, mas daí nós temos uma particularidade, né? Nós temos, como eu disse para você, só três conjugações. A primeira, que termina em ar, a segunda, que termina em er, a terceira, que termina em ir. Mas eu tenho o verbo por, não tenho o verbo por? O verbo por termina como? Termina em or. Existe uma quarta conjugação na língua portuguesa? Não, não existe. O que eu vou fazer com o verbo por e os derivados dele? Porque, na verdade, o por só existe ele e os derivados do por, que é recompor, propor, depor, impor, que é tudo verbo derivado do verbo por. Na língua latina, como eu disse para vocês antes, que é a língua mãe da língua portuguesa, o verbo por, ele era escrito poer, como vocês podem ver aí. Ele tinha esse e aí no meio,
né? E com o passar do tempo, esse E caiu. Isso tudo tem um nome que não vem ao caso agora. Então, pelo fato dele ter lá na língua mãe, né, esse E, e pelo fato dele ter perdido esse E no meio do caminho, digamos que ele perdeu os cabelos, né, ficou careca, mas ele continua sendo ele, os gramáticos resolveram colocá-lo, então, na segunda conjugação, com ali os verbos que terminam em er, tá? Então, você só tem que lembrar disso, que o verbo por é um verbo particular, né? E entra na segunda conjugação. Existe verbo na língua portuguesa terminado em ur? Não, não existe, né? Não existe nenhum verbo terminado em ur. Tudo bem? Entendido até aí? Espero que sim, né? Bom, então vocês podem também acompanhar aí pela foto que tá aí para vocês aparecendo, e eu disse lá anteriormente que os verbos, eles podem se flexionar em número. Número, né, significa singular e plural. Aqui a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque nós temos uma tendência a achar que toda vez que a palavra termina em S, o S é uma desinência, né, de número que indica o plural, e não necessariamente. Principalmente nos verbos. Então tem que ter muito cuidado. Ah, a palavra terminou em S, eu vou lá, tá no plural. Não, né? Tanto é que vocês podem ver aí o exemplo. Tu falas, tá terminando em S. Só que o S aí, ele não é sinônimo de plural. Por quê? Porque tá se referindo a tu. Tu é uma pessoa só. Então é singular, tá? Então vocês têm que ter esse cuidado. Olhou para o verbo, tem S, não significa que esse verbo é do plural. Tem que ter bastante cuidado com isso, tá bem? E o último momento que nós temos por hoje são as pessoas verbais, né? O que vem a ser pessoa verbal? Pessoa, a gente sabe que indica algum ser. Então, eu sou uma pessoa, tu é uma pessoa, ele é uma pessoa, né? Não importa quem é esse ele aí que eu tô indicando, é um ser imaginário. Então, são pessoas. E nós vamos ter as pessoas verbais, que na língua portuguesa são três pessoas verbais só. Quais são elas, tá? Eu vou ter três pessoas verbais do singular e eu vou ter 3 pessoas verbais do plural. Mas as pessoas são as mesmas. Elas só vão estar no singular ou no plural. Qual é a primeira pessoa? Eu, como vocês podem acompanhar aí. Quem é o eu? É quem está falando. Então, ela é a primeira pessoa do singular. É uma pessoa só e é ela que está falando. Qual é a segunda pessoa? Tu. É a pessoa com quem eu falo. Então, é uma pessoa também. É uma só, por isso que é do singular. E a terceira pessoa é o ele, que pode ser ela, né? E muitas vezes, em algumas regiões do país, eles usam você. Então, a terceira pessoa do singular é de quem se fala. Quando nós temos duas pessoas falando de uma terceira, ou eu tenho uma pessoa falando de uma terceira pessoa. Por isso que eu tenho, então, essas 3 pessoas verbais. A pessoa que fala, a pessoa com quem eu falo e a pessoa de quem eu falo, ok? Então, o eu, o tu e o ele são pessoas do singular. E eu vou ter a mesma coisa, só que plural, para mais de uma pessoa. Então, a primeira pessoa do plural, quem é? O nós. Nós é mais de uma pessoa, não sou só eu que estou falando. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4 e assim por diante. Mas continua sendo quem está falando. Depois nós vamos ter a segunda pessoa do plural, que é o vós. O vós é com quem eu estou falando. Também é mais de uma pessoa, né? E por último, eu vou ter o quê? Vou ter o eles, que é a terceira pessoa do plural, que são as pessoas das quais eu estou falando. Mas então vocês devem ter percebido aí que a essência é a mesma, só o que muda é a quantidade de pessoas. O vós, que é a segunda pessoa ali do plural, ele é uma pessoa que atualmente não é muito usado. Basicamente, ninguém fala vós.
Tanto é que vocês acham esquisito quando eu peço para flexionar os verbos no vós, né? Onde é que eu encontro ainda o vós, né? Quem é religioso, quem vai na missa, principalmente a igreja católica, né? Vocês devem perceber que o padre lá, ele sempre usa o vós, porque ele está falando com os fiéis, né? Então é a pessoa com quem ele está falando. Então ele vai dizer: ides em paz e que Deus vos acompanhe, né? Então é onde a gente encontra bastante o vós, que é na liturgia, né? Que a gente chama a liturgia religiosa. Alguns textos antigos, né? Alguns livros antigos também usam o vós. Algumas pessoas que dominam muito bem a língua portuguesa usam o vós. Fora isso, ele é só usado para flexionar o verbo. E é óbvio que na hora, né, que vocês forem fazer aí, quem pretende fazer um concurso público, alguma coisa, os caras vão adorar cobrar o vós de vocês, porque digamos que seria uma exceção, que quase ninguém usa, e como quase ninguém usa, é difícil daí de dominar, né? A pessoa tende a não dominar. Então eles vão gostar de cobrar. Mas no geral a gente não usa, tá bem? Então, relembrando agora rapidamente, né? O que nós vimos até agora, que são os verbos. Verbo, uma classe de palavras, né? O verbo e o que caracteriza o verbo é o que? É a flexão, ele se flexionar em número, em voz, em modo e tempo. Ele pode indicar ação, estado, né? Ou mudança de estado ou fenômeno da natureza. Eles têm as conjugações verbais, que é os verbos da primeira conjugação que terminam em ar, os verbos da segunda conjugação que terminam em er, os verbos da terceira conjugação que terminam em ir, e nós temos as pessoas verbais, que são 3, né? 3 do singular e 3 no plural, que são as mesmas pessoas. Para ficar um pouco mais claro para vocês, eu coloquei exemplos aí, vocês podem acompanhar aí na telinha, para vocês como localizar o verbo, né? Como eu não posso ficar escrevendo ao mesmo tempo que eu tô falando, eu já tive que sublinhar. Então, ali na primeira frase, a professora escreve muito bem. Se eu lembro, se eu sei que o verbo é uma palavra que indica ação, qual é a palavra daquela frase que está me indicando ação? Escreve, né? Tá indicando a ação de escrever. Bom, mas eu ainda tô na dúvida, eu não sei se isso é o verbo. Pode ser que não seja. Eu olho e vejo. Eu consigo saber a pessoa que tá falando? Ah, sim, ó, escreve. Se escreve, é ela. Terceira pessoa do singular. Ah, que bom. Eu consigo saber se essa pessoa tá praticando essa ação no presente, no passado ou no futuro? Sim, escreve, presente. Então, certamente, essa palavra é o verbo, ok? Depois vocês têm ali a escrita fundamental. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque escrita é muito próximo de escreve. E como dá uma ideia também de ação, de escrita, de escrever, às vezes vocês confundem e olham assim, escrita é verbo. Tá, mas eu olho para a escrita ali. Eu consigo saber quem é que está praticando aquela ação? Não. Eu consigo saber se escrita está no presente, no passado, no futuro? Não. Então, certamente não é verbo. Ali, a escrita ela é um substantivo. Tanto é que vocês podem ver, né, que na frente da palavra escrita tem o artigo. E os verbos, eles não admitem artigo. Por que verbo não admite artigo? Porque verbo não tem gênero. Não tem feminino e masculino, por isso que verbo não vai admitir artigo, tá? Então, continuando ali. A escrita é fundamental. Que outra palavra tem ali que pode me dar ideia ou de ação, ou de estado, ou fenômeno da natureza? O é, professora. Pois é. O é dá uma ideia de estado. Não quer dizer que ela pode ser sempre fundamental. No momento ali ela é, né? Consigo saber a pessoa? Sim. Terceira pessoa do singular, ela, a escrita. Consigo saber o tempo? A escrita é fundamental.
É presente, ó. Eu não estou dizendo a escrita foi fundamental, que seria passado. A escrita será fundamental, que seria futuro. Eu estou dizendo que a escrita é fundamental. Tempo presente, portanto, também é verbo. Depois vocês têm o aluno fala muito nas aulas. Qual é a palavra aí que está indicando ação? Ah, professora, é a palavra fala. Sim, né? A palavra fala, ação de falar. Vamos conferir se essa palavra realmente é um verbo. Eu sei que está me indicando ação, mas eu consigo saber a pessoa? Fala, o aluno fala. Ah, ele, terceira pessoa do singular. Então é verbo. Mas vamos mais adiante, vamos fazer mais um teste. Eu consigo saber se ele está no presente, no passado, no futuro? Ah, o aluno fala, a ação está acontecendo agora. Ah, professora, está no tempo presente. Pois então é um verbo. Daí vocês vão ver que no exemplo de baixo, eu coloquei de uma forma proposital, basicamente a mesma palavra. A palavra escrita ali é a mesma, mas a classe gramatical dela, a função dela na frase é totalmente diferente. Eu digo, a fala do aluno foi confusa. Daí vocês podem olhar a fala ali rapidamente. Ah, fala, ação. A professora disse que era verbo. Não, peraí. Fala ali, tá dando a entender que é uma ação? Ah, não. Mas peraí, tô na dúvida, professora, não sei. Então vamos pro seguinte passo. A fala, tem pessoa? Qual é a pessoa que tá falando? É eu, tu? Bah, não sei, não tem. Tá, vamos mais à frente. Qual é o tempo dessa fala? Ela fala presente, passado. Bah, senhora, não tem tempo. Pois é, porque não é verbo, né? Qual é a palavra que tem aí nessa frase que ela pode ser uma ação, ela pode ser um estado ou mudança de estado, que é a palavra foi, né? Porque eu poderia dizer, a fala do aluno era confusa. A fala do aluno está confusa, ou seja, é algo que indica mudança, que não é permanente. Daí eu olho para essa palavra foi e eu penso, bom, vamos ver se eu consigo achar a pessoa. Foi, quem foi? Ah, ele, terceira pessoa do singular. Ah, o tempo, qual é o tempo dessa ação? É presente? Não, presente né? Então, é passado. Passado que é o que a gente conhece de pretérito. Pretérito significa passado. Então, aí, nessa frase, a palavra que está exercendo a função de classe gramatical é o verbo foi, né? Que no caso é o verbo ser, que é uma particularidade. Vocês dizem, mas é ser e virou foi? Sim, é ser, virou foi, mas isso mais à frente nós vamos ver, tá bem? Então, tenham cuidado, não saiam por aí olhando para as palavras, eu acho que é verbo. Não é achismo, tem que parar, ler e ver quais informações aquelas palavras está te fornecendo. Se estiver fornecendo, né, que é uma ação, que é um estado, é um fenômeno da natureza, é um indício de que é verbo. Se estiver dizendo a pessoa, é um indício que é verbo. Se estiver dizendo o tempo, certamente é um verbo. E por último, um último exemplo aí para vocês, um verbo que expressa fenômeno da natureza. Ontem esfriou muito. Por que a gente chama de fenômeno da natureza? Porque é um acontecimento que independe da ação humana. O ser humano, ele não participa desse acontecimento, né? Ele é um acontecimento que ele simplesmente acontece. Então, todos esses verbos que indicam essas coisas ligadas a esses fenômenos, que independem da ação humana, nós vamos classificá-los como fenômenos da natureza, que é o caso de esfriar, amanhecer, trovejar, ventar, esquentar e assim por diante. Aí vocês têm que ter um cuidado, por quê? Porque os verbos que expressam fenômeno da natureza, eles são chamados de verbos impessoais. O que é impessoal? Que não tem pessoa verbal. Não tem eu, tu e ele. Por que não tem? Porque se não é o ser humano que pratica essa ação, como é que eu vou ter uma pessoa verbal, né? Ele é uma ação que ocorre independente da ação humana. Então, eu não vou conseguir achar a pessoa, mas eu vou conseguir achar o tempo verbal. Esfriou. Esfriou é
passado. Eu posso dizer, amanhã esfriará, futuro. Ou posso dizer, né? Então, vocês têm que olhar isso. Pode ajudar para saber se é verbo aí no tempo. Mas quando indica qualquer coisa que seja fenômeno da natureza, é porque é verbo, ok? Eu espero que tenha sido claro. Espero que vocês tenham entendido. Verbo não é fácil de explicar, principalmente assim virtualmente. Tentei fazer o mais resumido possível. E coloquei aí para vocês uma lista de exercícios que vocês vão ter que fazer, tá? Com base nessa explicação que eu dei para vocês. Espero que todos estejam bem. Estou com saudade de todos, até mesmo os mais chatos que vivem reclamando lá na aula. Mas é necessário que nesse momento, né, estejamos assim, distantes, mas ao mesmo tempo próximos. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem, postem lá no aplicativo que eu vou tentar responder e sanar para vocês, tá?